de receber pastora Ágina. Amém. É para Jesus? Pode aplaudir melhor. Aleluia. Que bom, que maravilha estar aqui com vocês essa noite. É um privilégio, é uma honra. Sempre que eu recebo um convite para falar ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, pesa sobre mim uma responsabilidade, porque trazer a mensagem do reino é libertação, é cura, é transformação, é alinhamento, é filiação, enfim. Enquanto nós estávamos adorando aqui, já vou entrar no tema, mas o Espírito Santo trouxe uma impressão muito forte ao meu coração e me falou muito. Se o Paulinho quiser me ajudar a ministrar aí, fique à vontade, viu, Paulinho? Deixa Deus te usar. Mas quando nós ministrávamos aqui, adorávamos ao Senhor, o Espírito Santo trouxe uma impressão muito profunda ao meu coração, me trouxe Samuel e me trouxe Davi. Samuel ali, quando jovenzinho ainda, quando a sua mãe o entrega ao sacerdote, porque ela fez um propósito, e devolve. Ana não podia ter filhos, contextualizando para os visitantes que não conhecem talvez a história. Ana não podia ter filhos, e Deus prometeu que daria a ela um filho, mas ela devolveria esse filho ao Senhor. E ela entrega ele na casa do Senhor, ao sacerdote Eli. E quando ela chega ali naquele lugar, quando Samuel chega naquele lugar, ele está dormindo uma noite e ele escuta chamando a sua voz: Samuel, Samuel. E ele não sabe, ele vai aonde? Ele vai no sacerdote. O senhor me chamou? E aí ele diz: não te chamei não, vai dormir. Tipo, não atrapalha meu sono que eu tenho mais o que fazer. Isso o sacerdote. E Samuel deita de novo e novamente o nome dele é chamado. E ele novamente vai ao sacerdote, que manda ele dormir pela terceira vez. Samuel se levanta, ouvindo uma voz chamando o seu nome. E ele vai novamente ao sacerdote. E o sacerdote, naquela hora, lembra que Deus fala. E ele fala para Samuel e diz assim: fala, Senhor, diga ao Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto nós adorávamos, eu saí cumprimentando alguns jovens aqui. O Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração, mas de algo diferente. Sinto no meu espírito que, eu acredito que é a igreja de Jesus, mas pontualmente eu senti muito forte aqui, pastor Yara, com relação à ala jovem. Nós vamos passar por um momento de reforma. Não é à toa esse tema, que a mentalidade, ela é uma reforma. Uma mentalidade transformada, ela passa por uma reforma, uma reprogramação, uma renovação. E só que o Espírito Santo trouxe algo muito preciso ao meu coração. Não teremos sacerdotes adormecidos e ensurdecidos, mas nós teremos aqui nessa casa sacerdotes que têm ouvidos proféticos para ter uma fala profética, para dar uma voz de destino a uma geração e liberá-la para viver o seu propósito, a sua unção. Porque, e depois Deus me fez lembrar de Davi, porque Davi também foi construído lá com as ovelhinhas. Mas no momento em que Davi vai viver uma transformação, uma mudança, ele é ungido por um sacerdote, que o unge rei. Então o Senhor vai fazer nesse tempo uma reforma muito grande. E o Senhor está trazendo de volta os filhos e filhas, porque é tempo de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o Senhor está trazendo adultos posicionados nesse lugar, jovens adultos posicionados nesse lugar, os idosos também, porque eles têm palavras de sabedoria para uma geração, como nós vimos isso aqui no Congresso de Mulheres. Quanta sabedoria que nós aprendemos com aquelas senhoras. Então o Senhor está fazendo uma reforma, porque os Samuéis, os Davis irão responder ao seu destino profético,
através de homens e mulheres de Deus que têm ouvidos proféticos e uma voz de destino sobre os filhos e filhas nessa geração. E será uma grande reforma, porque todos nós estaremos juntos adorando ao Senhor. Nós estaremos juntos prestando culto ao Senhor. E uma geração de filhos e filhas, jovens, adolescentes, jovens adultos, idosos, mas todos nós. E cumprirá-se a palavra de Joel, se repetirá, se eu posso dizer assim, o avivamento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, Atos 2. E virá o Espírito sobre toda a carne. E todos profetizarão. E todos, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Você pode dizer amém, concordar com o que os céus estão dizendo? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Queridos, quando eu recebi o convite que falou metanoia, é engraçado, né? O Espírito Santo, ele tem um senso de humor. Porque assim eu penso, Deus, metanoia, que ótimo, falar sobre renovação de mente, essa coisa toda, é o lugar onde eu transito, quem está perto comigo sabe disso, mas as palavras do Espírito, elas não vêm dessa mentalidade nossa, mas é a mentalidade do Espírito. E eu quero falar sobre a metanoia, o padrão do céu na terra. O padrão do céu na terra é que é a verdadeira metanoia. E é isso que nós estamos precisando de viver. Porque nós estamos andando nessa terra do inferior para o superior. E nós temos que andar nessa terra do superior para o inferior. É do terceiro céu, é do lugar de governo para governar sobre essa terra. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 7 ao verso 16. Vou procurar ser bem objetiva. Diz assim, todos conseguiram achar? Diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria. Estou na King James, viu? Pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Começa a dizer essa verdade sobre você. Eu tenho a mente de Cristo. Tá fraco, gente, misericórdia. Vocês estão bem? Comeram antes de vir, tomaram um lanche, comeram acarajé. Vamos lá. Eu tenho a mente de Cristo. Amém.
Pode ser só um pouquinho mais baixinho o teclado, por favor. Queridos, então olha só. Esse texto é um texto muito profundo. Aqui nesse texto existem verdades e revelações para nós que geram uma verdadeira metanoia em nossas vidas. Quando você vê esse texto aqui, você vê como o Espírito Santo de Deus age. Como é o movimento do Espírito quando eu estou trazendo metanoia. O padrão do céu para a terra, está aqui o padrão do céu para a terra. Quando você olha aqui, nós entendemos que o Espírito nos chamou, a todos nós aqui, a mim e a você, para sermos modeladores culturais. Uau, não é pouca coisa. Modeladores é quem modela algo. É alguém que tem algo importante. Alguém que tem uma verdade. Alguém que tem um padrão dos céus e que modela toda uma cultura. E o chamamento de Deus para nós é esse. Eu fui pesquisar o que é metanoia, mas eu fui no livro do Bispo JB, né? Que lá o livro já está escrito metanoia, né, Ana Ruth? Eu vou buscar a metanoia no dicionário? Não, vou lá. Metanoia segundo os céus diz assim, ó. Metanoia é uma proposta para uma transição de um racionalismo frio para uma mente transcendente. Transcendente é que vai além, que ultrapassa. De um pensar quadrado e enviesado para uma consciência expandida. De uma visão plástica e materialista do mundo para a capacidade de estender a mão a portas invisíveis e abri-las. De colocar os pés sobre o mar e andar sobre as águas. Metanoia é um estilo de vida. Uau, olha que definição, dizendo que a metanoia, o padrão dos céus para a terra, é um lugar de expansão, é um lugar de transformação, é um lugar de sair do raso, é um lugar de sair do comum, do ordinário e viver o extraordinário, é um lugar de entender quem eu sou, de onde eu vim e para quem estou indo e a quem eu estou servindo. Metanoia é um estilo de vida. E aqui quando eu olhei, eu falei assim, Deus, olha bem, quanto que eu e você, nós somos expostos diariamente, através de um homem com uma mente imaginativa, mas a efeitos especiais e sensações. Nos jogos, nas redes sociais. Na verdade, hoje, se você for nas grandes empresas, o que é que elas propõem? Que você tenha uma experiência. Sensações, experiência, você chega, o cheiro do ambiente, o clima adequado do ambiente, que nem é tão frio, nem tão quente. Então tudo isso gera uma sensação, gera uma experiência. E o que isso tem acontecido conosco? Nós estamos vivendo apenas de sensações. Mas aí quando eu olhei para isso, o Espírito Santo falou assim, filha, agora presta atenção na minha palavra. No verso 6, aqui do Coríntios, diz que, o verso 7 melhor dizendo, que ele fala da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, mas que nenhum dos governantes desta era, no verso 8, compreendeu essa sabedoria. Não é com a capacidade apenas intelectual, que você está pensando agora enquanto eu estou falando, mas é com uma mente superior, a mente de Cristo. Não é só para um recitar, eu tenho a mente de Cristo, mas é se apropriar. E aqui está dizendo que esse lugar de metanoia é você sair desse mundo materialista para a capacidade de estender as mãos e abrir portas invisíveis e colocar os pés sobre o mar e andar sobre as águas. Quantos de nós estamos vivendo isso na nossa vida e na nossa realidade? Quando os momentos desafiadores vêm, para onde você vai? A quem você recorre? Quando as ondas se levantam na sua vida, a tempestade começa na sua vida, quando os questionamentos, as angústias vêm na sua vida, a quem você vai? Você se lembra que você tem a mente de Cristo ou você se desespera, você se angustia? Como a pastora Yara orou aqui repetidas vezes, entra num lugar de baixa frequência, depressão.
ou vai para uma aceleração extrema, ansiedade. Para onde você vai? Porque aqui na palavra diz que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, e nunca mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui amam a Deus? Diga amém, diga aleluia, fala alguma coisa. Então Deus predispôs isso para nós. Deus nos presenteou com uma capacidade de viver o extraordinário, para trazer essa realidade dos céus para a terra. E aqui é o meu ponto que eu quero ficar com vocês. Nós temos acesso aos lugares altos, onde nossa mente é ativada pela frequência dos céus, pelo som que cria a vida, e continua em expansão, criando novas realidades e possibilidades. Sabe o que Deus está falando para trazer o padrão dos céus da terra? Dos céus para a terra? É você entender que a partir do momento que você tem a mente de Cristo, que tem um Espírito Santo que investiga, olha que coisa tremenda e profunda. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, ele vai no coração do Pai. Eu imagino assim, como se fosse nos arquivos dos computadores, quando a gente coloca lá, ele sabe o endereço. O Espírito Santo faz um mergulho no coração de Deus, e ele vai lá e olha Jefferson, e ele olha lá e busca tudo aquilo que está escrito sobre ele, tudo aquilo que o Espírito, que o Pai pensa sobre ele, e ativa na identidade as verdades do Pai, para que você viva o seu destino, para que você manifeste não apenas sensações, mas algo novo e poderoso. Porque se nós somos nova criatura, novo é algo que nunca existiu antes. Então você é alguém que nunca existiu nesse planeta, porque você tem a cidadania dos céus, mas está andando na terra para fazer prodígios, maravilhas e sinais. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus traz. Mas agora a pergunta é: o que nos impede de viver a maior realização da história da humanidade, a partir do padrão dos céus para a terra, que é criação, aceleração, romperes, unção e autoridade? O que está nos impedindo de criar coisas novas? Se nós somos nova criatura, se não somos pessoas novas andando nesse planeta, o que está nos impedindo de criar, trazer a realidade dos céus? O que está nos impedindo de viver a aceleração de Deus para as nossas vidas? Os romperes, a unção, é a consciência de quem somos, de onde viemos e através de quem nos movemos. Metanoia, o padrão dos céus para a terra é: eu preciso ter consciência de quem eu sou, de onde eu vim e de quem, e a partir de quem eu me movo, a partir de uma identidade de filhos e filhas amadas. Observe bem essas verdades entregues pelo Espírito Santo aqui. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 e 10, mais uma vez eu quero ler com você, mas eu vou ler na versão da Bíblia amplificada, tá bom? Então vai ficar um pouco diferente aí, mas pode deixar. Diz assim, ó: mas, pelo contrário, como está escrito, as coisas que olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Aí entre parênteses na Bíblia amplificada diz assim: fez e conservou para os que o amam e mantém-se quando fala o ama, ele coloca parênteses de novo, e mantém-se em reverência afetuosa, obedecendo-lhe prontamente e reconhecendo com gratidão os benefícios por ele concedido. Verso 10: Deus, porém, as revelou, entre parênteses, desvendou, tirou as vendas a nós pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra, explorando e examinando, aquilo que eu falei para vocês, como se o Espírito Santo desse um mergulho no coração e na mente de Deus, e ele diz assim, penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, os conselhos divinos e coisas ocultas que estão além da capacidade do entendimento do homem. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando? Eu tenho segredos
coisas profundas, revelações, para passar aos meus filhos e filhas, a começar de quem nós somos, filhos amados de um bom Pai. A maior revelação, a maior conquista que você vai viver na sua vida é saber quem você é. Mas não quem você é de acordo com o que o mundo está dizendo, porque o mundo diz muita coisa, sim ou não? Todo dia é uma novidade, todo dia tem algo. Mas o que Deus diz dura por toda uma eternidade. E Ele diz: ei, jovem, adolescente, adulto, você é filho, filha amada de um bom Pai. E é a partir desse lugar que eu quero te ensinar. É a partir desse lugar que eu quero trazer segredos e revelações que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que esse mundo vai saber que Cristo é o Senhor através de nossas vidas. Veja essa metanoia. E eu traduzi, não bastasse a King James, não bastasse a amplificada, eu fiz a minha versão. Vou ler. Na minha versão diz assim: ei, eu tenho um padrão elevado. Está dizendo assim: ei, jovem, diga seu nome para você mesmo. Qual é o seu nome? Fala aí seu nome. Ei, o seu nome que você disse. Ele está dizendo: eu tenho um padrão elevado. Em mim estão todas as possibilidades, criatividade, sabedoria, beleza, poder, milagres, sinais, e eu as dou gratuitamente aos filhos e filhas que vivem uma metanoia, uma mudança de mente, não por palavras ensinadas por sabedoria humana, que por vezes nos impressiona, porque tem gente que tem uma capacidade de persuasão assim, que você fica assim: mas é só isso, depois disso não tem mais nada. Aí você pergunta, eu lembro na época da faculdade, está aqui minha aluna, que não me deixa de mentir, que eu dizia assim, aí vai para uma palestra e fica lá assim, uau, e fica lá. Aí depois você chegava na faculdade e falava assim: e aí, como foi com o aprendizado? Sei não, são umas palavras tão difíceis, tão impressionantes, mas tão bonita, mas não sei de nada, não entendi nadinha, assim, grandes, né? Então, palavras que são, às vezes, que por vezes nos impressiona. O Abba continua a dizer: tenho algo tão extraordinário, que ainda não foi criado, mas que conta com os filhos amados, para trazê-los à realidade. Deixa eu buscar ser didática aqui com você. Deixa eu traduzir essa introdução aqui para você. O que Coríntios 2, 9, do 7 está dizendo até o 16 é assim: ei, eu te dei a mente de Cristo, uma mente de filho, porque a mente de Cristo, quem foi Cristo? Filho. Uma mente de filho, e essa mente de filho, ela é capaz de entrar nas regiões celestiais, que nós vamos ver em Efésios 2, que nós estamos entronizados, ou seja, eu estou no trono lado a lado com Cristo, porque eu estou lá, mas eu estou aqui, nesse poder, desse padrão dos céus, e esse Espírito que investiga tudo, traz à minha mente, esse fruto, esse poder, essa unção, essa capacitação, de tudo que está no coração de Deus, e que produz uma metanoia na minha vida e através da minha vida, porque daí eu começo a trazer o padrão dos céus, a realidade dos céus nas minhas ações, na minha fala, nos meus gestos, na minha faculdade, no meu colégio, não importa. E aí, como eu disse aqui no meu texto, que nele, em Deus, no nosso Pai, estão todas as possibilidades, criatividade, sabedoria, beleza, poder, milagres e sinais. Sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus e a humanidade, está lá em Romanos capítulo 8, está aguardando. Eu vou te dar o texto, depois você leia, Romanos capítulo 8, que ele diz assim, que a natureza está aguardando com expectativa, 19 ao 23, que a natureza está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O padrão dos céus é padrão de filho. O padrão dos céus é ter a mente de Cristo, é trazer a verdade dos céus para a terra. E esse lugar, como JB fala no seu livro, definindo metanoia, você sai de uma mente quadrada. Vou traduzir o JB também. Eita, agora eu virei tradutora. Quando eu aprender o inglês, falar fluentemente, eu vou ficar daquele jeito, né, Júlia? Então, assim, ele
traduzindo o JB, ele fala assim: ei, o padrão dos céus para a terra é assim: eu vou tirar você da mente quadrada e vou te dar uma mente expansiva, onde você vai criar novas realidades, onde você vai ser modelador cultural, onde você vai saber exatamente quem você é. A sua identidade determina o seu destino. Quem não sabe o que é, fica perdido a vida inteira. Por que você está vendo uma geração perdida? Falta de identidade. E quem é que dá identidade? Pai. Pai e mãe. Pai tem voz de destino. E eu estou aqui como uma mãe para dizer para você que você é um filho que vai criar novas realidades em Deus, trazendo do Espírito Santo o mover para essa geração que vai sacudir o Brasil e as nações da terra. Quem está comigo diz amém. Aleluia. Essa é a realidade. E esse é o chamamento do Espírito Santo para nós. Queridos, a natureza e uma geração está aguardando os filhos e filhas maduros que vão revelar Jesus, que vão revelar a grandeza de Deus. Você vai cantar canções que não tem ainda na terra, porque você é do céu e está na terra. Temporariamente, porque virá novos céus e nova terra. Deus vai passar conhecimento para jovens aqui, sabedoria, enigmas, entendimento, inteligência. E o Espírito Santo tem me dado essas palavras tão repetidas vezes. E pastor Yara, eu fiquei tão maravilhada na escola de profetas, porque eu ouvi do Espírito Santo aquilo que Ele tem usado em minha vida para falar. No meu grupo pequeno, não despreze os dias dos pequenos começos. Você não sabe aonde Deus vai te levar. Mas do pequeno também há uma grandeza, porque um pode ser uma multidão. Não fique impressionado com multidões não, porque um filho não age para ter uma identidade. Um filho age a partir de uma identidade. Eu já fiz célula, eu já ministrei, eu já orei, querendo uma identidade, querendo ser aceita, querendo ser amada. Gente, olha só, tem um dom, vocês não estão vendo, não? Mas pensando assim, ixi, o trabalho vai ser longo, bora. E aí, mas quando nós vamos permitindo ser moldados e deixando que essa metanoia, esse estilo de vida que é dos céus para a terra, me influencie. Quem é que tem te influenciado? A terra ou os céus? A quem você tem dado ouvidos? Ao som dos céus ou ao som da terra? Você pode me dizer, mas Adna, como assim para ouvir Deus dá um trabalho arretado? Eu falo, Deus fala comigo. Como que você pede para Deus falar comigo? Senhor, estou saindo rapidinho, fala comigo. 1 segundo, já passou seu tempo, estou indo. Se é que faz isso. Quando você tem alguém importante, você dá ouvidos, você dá escuta. Uma das melhores coisas é quando você está diante de uma pessoa que você ama, que você reconhece. Aliás, nós precisamos fazer isso a todas as pessoas. O Bill Johnson, eu vi uma fala dele, de um amigo dele, falando assim: nunca vi o Bill Johnson falando mal de ninguém. E aí, ele foi perguntar, falou assim: Bill, nunca vi você falando. Mesmo aqueles que traíram, aqueles que foram assim, assado. Ele disse assim: porque quando eu olho e vejo Jesus, que Jesus tem ali na vida daquela pessoa, eu não sou capaz de tocar no Cristo vivo. E é uma seriedade, aí depois a gente vê por que Deus usa na dimensão que Deus usa, na proporção que Deus usa, porque tem pureza. Pureza gera poder, pureza gera autoridade. A quem nós estamos escutando? Mas queridos, isso acontece com uma mente renovada, ensinável, tratável, a mente de Cristo. Uma mente de filiação, ou seja, o Espírito de Deus e o espírito humano em plena comunhão. Quando nós formos um com Ele, nós iremos capturar tudo que os céus está dizendo. E eu falei da escola de profetas, porque uma das coisas que eu ouvi lá, foi no final, inclusive acho que foi o Chris Vallant, depois foi o Ben que trouxe essa fala. Ele falou assim: e eu sinto que a igreja brasileira vai trazer as últimas notícias dos céus para a terra. E que Deus está dando o som de canções que vão cantar para a noiva e o cordeiro. E eu lembro de dizer isso na célula para algumas discípulas: Deus quer trazer o som dos céus. Gabriel, Deus quer trazer o som dos céus. Ele está contando com ouvidos seletos
para ouvi-lo. Deus está contando com você, comigo, para esse lugar de metanoia, que não é de uma obrigação, querido, porque o reino de Deus é vida e paz, é alegria. Hoje eu ministrei na célula, é a partir do lugar do amor, é a partir da bondade de Deus que nós não transitamos, e não de um lugar de obrigação. Isso é para escravo. Nós não somos escravos, nós somos filhos, amigos de Deus. E aqui, para viver nesse lugar profundo de revelação, de quem vivemos e quem somos, só pode ser realizado através do Espírito Santo. Você não vai receber essa revelação lendo livros. Eu amo ler livros, mas os livros nos dão uma ideia, mas não são os livros seculares de homens que receberam a revelação de Deus que vai nos apontar. É através do Espírito Santo. E em Romanos 8, 14 a 16, eu quero ler com você. Abra aí sua Bíblia. Estão todos bem? Estão comigo? Amém? Ou vocês estão dormindo? Todos bem, né? Romanos 8, 14 diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andar uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai, que significa papai, paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente estamos em Cristo, participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Queridos, padrão dos céus e para a terra é essa mentalidade, onde o Espírito Santo fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E para ser filho eu preciso ser guiado. Uma criança pequena, o que você faz? Pega na mão, você anda junto, você guia. Quantos de nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos ensine, nos leve para junto às águas de descanso, amplie a nossa mente, nos ensine o padrão dos céus, nos leve a esse lugar de abundância, de vida, de paz. Então o Espírito Santo de Deus está nos chamando para um posicionamento da mente de Cristo, dos céus para a terra, e irradiar as verdades celestiais de modo assombrosamente maravilhosa. E o que isso significa? Mente renovada. Mais uma vez, para ficar bem firmado na sua mente, a mente de Cristo, que é capaz de aprender a partir da perspectiva de Deus e trazer a realidade dos céus para a terra, porque ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus, que revela todas as coisas àqueles que são filhos, aqueles que têm a mente de Cristo. Como diz o Bill Johnson, se sua mente está sendo renovada, ou a sua mente está sendo renovada, ou a sua mente está em guerra com Deus. Ou a sua mente está sendo renovada, e vocês estão há um mês, quase 2, né? Falando sobre metanoia. Ou a sua mente está renovada, está sendo renovada, ou estamos em guerra com Deus. E aqui cabe uma decisão. A mente renovada é produto de um avivamento. O arrependimento dá o acesso à mente de Cristo. E aprender a mente de Cristo é uma jornada de todos os dias. Todos os dias parar para ouvir a voz de Deus, que está em Romanos 8, 5 e 6, que diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. E para finalmente dessa mensagem, eu quero dizer para você que quando você foca nessa mente de Cristo, quando você olha para Jesus, quando o seu foco é Cristo, quando a sua mentalidade é do padrão dos céus para a terra, aquilo que você foca é aquilo que cresce na sua vida. Aonde está a sua visão, aonde está o seu foco, será a sua direção. Qual o caminho que nós estamos seguindo? E a mente de Cristo, essa mente vai impactar o nosso destino. A Bethany, na escola de profeta, diz que a identidade errada custa uma geração inteira a terra prometida. Vou repetir. A identidade
errada custa uma geração a terra prometida. Aqueles 10 espias tinham uma identidade completamente equivocada. Eles se viam como gafanhotos. Qual a identidade que você tem tido? A identidade de filho amado de um bom pai, dessa mente de Cristo, dessa mente de filho, que traz as verdades dos céus, que o Espírito Santo ativa a sua mente para lembrá-lo de quem você é e do que você está para fazer aqui nessa terra. Deus está nos chamando para viver do padrão dos céus para a terra. Deus está nos chamando para viver algo incomum e que vai exigir de nós uma coragem incomum. E quem é que vai dizer sim ao Senhor? Quem é que vai entrar debaixo dessa visão e dessa direção do Espírito Santo? Porque nós somos filhos de Deus, temos a mente de Cristo. Filhos têm acesso completo e ilimitado ao Pai. Não é isso, Marla? Nós aprendemos que filho não tem protocolos. Filho entra. Filho diz, papai, quero isso. Mãe, eu quero isso. E simplesmente eles têm esse lugar. E nós somos também co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que pertence a Jesus pertence a mim e pertence a você. E eu quero dizer para você que nós temos o DNA do próprio Jesus. E eu quero fechar lá em Efésios, capítulo 2, o verso 6, que inclusive eu ministrei isso no domingo passado. Efésios 2, capítulo 6, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É do padrão dos céus para a terra. É trazendo a mente de Cristo, é vivendo a mente de Cristo, onde nós iremos trazer a verdade do céu sobre as nossas vidas, que somos filhos amados. Esse lugar onde a palavra de Deus é que é a plataforma para que nós venhamos ter esses encontros divinos. E é nesse lugar que nós iremos fazer coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu o coração do homem. É nesse lugar que uma geração inteira vai vir cantar o cântico dos céus, o cântico da noiva e do cordeiro. Esse lugar onde vão ter ciência, conhecimento, sabedoria, arte, beleza, porque o povo de Deus é que tem que modelar e dar o destino para essa geração. É nesse lugar, trazendo a mente de Cristo, um lugar de filho, tratável, ensinável, moldável. Esse lugar está nos ativando para o nosso destino, onde nós iremos viver tudo que Deus determinou para nós. E eu escrevi aqui que espiritualmente vivos temos acesso a tudo que o Espírito de Deus. E eu concluo com 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 1,7, que diz assim, eu vou ler na versão da Bíblia Mensagem: Deus não quer que sejamos tímidos. Quem é tímido é porque não sabe quem é. Porque quem é filho não tem timidez. Um filho chega, eu disse isso hoje na cela, ninguém chega na casa do pai e diz, meu pai, eu me adentro à sua casa. Posso abrir vossa geladeira para pegar um pedacinho de pudim, ó meu pai. Se fizer isso, seu pai vai assim, vamos ver o que esse menino tem, que essa menina tem, que não está certo não. Que nada, chega assim, mãe, cadê o pudim, você não fez não? É exigindo. Deus está dizendo aqui, ó, concluo, filhos e filhas, Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons. Você carrega dom que só será ativado pelo Espírito Santo, que traz os segredos dos céus, que traz a verdade sobre quem você é, filho, amada, princesa, príncipe, corajosa, guerreira, valente, vencedor, vencedora, conquistador, apaixonado, missionário. Não importa o que o Senhor diz para você, dons que vêm dele, mas nós vamos ser ousados, amorosos e sensíveis ao Espírito Santo. Não vivemos para nós mesmos, essa é a realidade. Nós somos geradores e construtores de uma nova realidade. Fique em pé nesse momento. E eu quero fazer 2 perguntas agora para você, antes de orar e entregar a palavra para a pastor Yara. Queridos, eu quero que você pense, porque às vezes nós estamos muito, o pastor Serrano falou que quando nós não somos satisfeitos, às vezes a gente entra num lugar de decepção e de julgamento, e a gente começa a julgar as pessoas, que esse, aquele, que aquele, o outro, porque se fosse esse, porque se fosse aquele, se fosse eu, se fosse isso. Então, eu quero que você pense aqui agora algo. O que você precisa da sua comunidade? Sua comunidade aqui, de fé. O que você precisa? Pensa aí.
que você precisa? Eu quero dizer para você que o que você precisa é exatamente o que você é. Talvez você possa ter dito assim: eu preciso ser encorajada. É porque você é uma encorajadora. Então agora, ao invés de ficar num lugar de necessidade, de precisão, porque você é filho e filha e tem a mente de Cristo e traz o padrão dos céus da terra, comece a exercer seu dom, o dom de Deus em sua vida. Seja um encorajador, seja uma encorajadora, seja alguém que traz a palavra de Deus, porque a partir de agora, o Senhor nessa nova temporada te dá também um novo nome. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora e eu vou orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele dê o seu novo nome, já que você é uma nova criatura. Não existe outro, nunca existiu uma pessoa como você nesse plano. E o Senhor está chamando-nos para viver o padrão dos céus. O Senhor quer desatar jovens aqui. O Senhor quer liberar filhos e filhas aqui nessa noite. Eu sinto no meu espírito, desde o momento que eu entrei, que Deus quer fazer uma reforma na nossa mente, nesse lugar. A mente de Cristo, uma mente que captura os céus e traz para a terra beleza, sabedoria, poder, discernimento, força, autoridade. A verdade do que você precisa é o que você tem para entregar a outros jovens. Conselhos, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, um abraço, amor. Eu não sei, mas aquilo que você disse que precisa é exatamente o que Deus te deu de poder para você derramar sobre outros. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque teu Espírito investiga tudo e revelou a nós e trouxe a nós essa revelação, que nós temos a mente de Cristo, que é uma mente expansiva, que é uma mente disruptiva, que é uma mente que tem a unção dos céus, que é uma mente que nos ensina todas as coisas. Essa mente, Senhor, que traz a realidade dos céus para a terra. E eu estou diante de modeladores culturais, de criadores de uma nova realidade. Eu estou diante de príncipes e princesas, de filhos e filhas amadas. Pai, eu estou diante de homens e mulheres de Deus, que como Samuel começou jovenzinho, ainda lá, quando criança, talvez um pré-adolescente, mas ele ouviu a voz do Senhor que mudou o seu destino. Como Davi, que não se recusou a pastorear as ovelhas, e quando até mesmo a sua família esqueceu de convidá-lo para o jantar, Deus não esqueceu, porque Deus tinha um plano para Davi, e ninguém se assentou à mesa enquanto Davi não chegou. E eu quero profetizar e declarar que ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. E tem homens e mulheres, filhos e filhas que precisam se assentar à mesa, porque reis e poderosos, governantes, pessoas que vão trazer a realidade dos céus, precisam se manifestar nesse tempo e nessa estação. Pai, em nome de Jesus, nesse lugar de autoridade, eu abençoo os teus filhos, para que eles vivam as realidades dos céus, a profundeza que o Senhor tem, as revelações e os segredos, que eles saiam daqui dessa noite convictos que eles são filhos e filhas amados e que estão aqui para trazer os céus para a terra, até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia.